Olá, pessoas queridas, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Grata ao Senhor Deus por estar aqui compartilhando a palavra dele. A palavra dele é viva, é poderosa, ela produz transformação dentro da nossa consciência, dentro da nossa alma. Faz a gente viver em novidade de vida. Isso é maravilhoso aos nossos olhos. Poder contar com a orientação do Deus único que fez os céus e a terra. E hoje eu vou falar para vocês da história de um sacerdote, um líder religioso e uma menina que estava à beira da morte. E como Jesus conduziu tudo isso? Talvez você queira ressuscitar o seu casamento, talvez você queira ressuscitar nesse momento uma nova oportunidade de trabalho, um novo viver, um novo proceder. Talvez você queira se libertar de algum vício, de alguma dificuldade emocional ou espiritual. Jesus tem a solução para você. E hoje nós vamos ver como Jesus conduziu uma situação onde muitas vezes a multidão atrapalha. O ambiente de fé é muito importante para a minha vida e para a sua vida. Esse ambiente de fé é a igreja do Senhor Jesus. Apesar de ser formada por pessoas imperfeitas, é ali na igreja do Senhor que há correção, que há edificação e que há exortação, para que o povo desenvolva a sua fé. Você quer desenvolver sua fé? Aprenda comigo hoje no capítulo 5 de Marcos, onde fala de Jairo. Jairo era um principal, um líder religioso, que chegou para Jesus desesperado, dizendo: a minha filha está quase morta. E Jesus disse: ela não morreu, ela dorme. Então, a pequena multidão que estava ali ao redor, que estava acompanhando tudo aquilo, riram de Jesus. Com a incredulidade, muitas vezes você está cercado de pessoas incrédulas, que não têm a sua mesma visão, que não sentem e não creem da mesma forma que você crê. Como é que Jesus conduziu tudo isso? A gente vai ter o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo e entender que isso importa. Isso é muito importante. Você se cercar de pessoas e de um ambiente onde vai gerar o sobrenatural. O próprio Jesus se preocupou em fazer esse ambiente. Por isso nós vamos ler o capítulo 5 a partir do versículo 39 ao 41 de Marcos. Olha como tudo foi conduzido. Só em breves versículos, porque eu não vou ler o texto todo. Eu já dei uma introdução para vocês. E Jairo realmente estava desesperado, mas no meio do caminho eles recebem a triste notícia: sua filha já morreu. Como Jesus resolveu esse problema? Uma pessoa que estava morta, Jesus preparou todo um ambiente e deu novamente a vida a essa pessoa. Se você hoje quer uma nova vida, novos pensamentos, novos objetivos que te conduzam ao reino de Deus, a uma vida eterna,
hoje, reflete junto comigo. Essa palavra é muito poderosa. Ela transforma o ser humano de dentro para fora. E olha o que aconteceu. 39. E entrando, disse-lhes: por que vós alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele, porém ele, tendo-lhes feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e o que estavam com ele, só Pedro, João e Tiago. E entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E ali aconteceu o milagre. Olha, no meio do caminho havia multidão. E eles duvidaram que Jesus era a própria vida. A vida que dá o comando. Jesus é a própria vida que dá o comando à vida. Tornar ao corpo daquela menina. E aquela multidão duvidaram. Muitas vezes o teu pensamento, os teus objetivos não interessam para ninguém. Algo que só é entre você e Deus, fica para você e Deus. Há uma necessidade muito grande do ser humano falar. Mas a palavra de Deus diz que na multidão de palavras há engano e mentira. Então, quando até muitos falam, não, Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, para que a gente fale menos e escute mais. Tudo que Deus faz é perfeito. Então, quando você está com algum problema de ordem espiritual, de ordem emocional, você tem um amigo de verdade. Em primeiro lugar, é o Senhor Jesus. E muitas vezes você sai falando e desabafando para A, para B, para C, pessoas que não vai contribuir. Não estou dizendo que todas são assim. Precisamos selecionar bem as pessoas que nós compartilhamos, coisas íntimas, coisas que o nosso coração anseia. Precisamos entender que não é toda pessoa que vai compreender o que é que você está passando. Então, a Bíblia diz que nós temos que pôr freio na nossa língua. Por quê? No livro de Tiago. Porque falamos e com isso vamos colocando para fora coisas que não interessam a ninguém. Então, muitas vezes você tem problemas no seu casamento, muitas vezes você tem problemas no seu ambiente de trabalho e sai falando para todo mundo. Além do diabo escutar, além de ninguém resolver seus problemas, você está ali se fragilizando diante dos problemas. Você tem que entender que Deus é o nosso melhor amigo. Aquele que não vai, aquele que nos compreende. Certo que tem pessoas que é de nossa confiança. Precisamos de amigos sim. E há amigos mais chegados que irmão. Mas tem coisas que só é entre você e Deus. Porque aquela pessoa não tem a mesma fé que você tem. Algo de particular só é entre você e Deus. Não ter a mesma visão, se você falar, vai lhe fragilizar. E vai trazer um bombardeio de pitacos. É uma pessoa que pensa de uma forma, outro pensa de outro, aí você abre para uma falar, para outra falar, para outra falar. E tem algo que é que você que tem que resolver, não outras pessoas.
É você que tem que ter o comando da sua vida. Então, as pessoas enxergavam ali a morte daquela criança, mas Jesus era a própria vida. E Jairo foi pedir socorro à pessoa certa. Jairo, mesmo sendo um religioso renomado naquele meio social, ele se prostrou diante do Senhor e disse: minha filha está quase morta. Ele pediu socorro à pessoa certa, que é o Senhor Jesus. Você tem pedido socorro à pessoa certa? Ou você tem colocado a sua fé em pessoas erradas? Quando digo pessoa certa, digo a pessoa do Espírito Santo, pois é Ele o nosso advogado. É Ele que leva as nossas petições, as nossas súplicas para Deus. É o próprio Espírito de Deus, chamado Espírito Santo. Então, a igreja do Senhor é um ambiente de fé. Ali as pessoas vão recorrer a Deus porque sabem que ali vão escutar algo que vai acrescentar e desenvolver a sua fé. Então, a pessoa que não tem um compromisso com Deus, como é que Deus pode ter compromisso com essa pessoa? Mas eu digo a você, Jairo, ele pediu socorro. Se você pedir socorro, você tem hoje socorro para a sua vida. Então, ali todos riram, todos debocharam, todos duvidaram. Mas Jesus disse, entre o pai, a mãe e os três, que era Pedro, Tiago e João. Então, ele pediu para que todos ali se retirassem. E ali ele deu, e entre o pai, a mãe e os seus 3 discípulos, ele preparou um ambiente de fé. Um ambiente onde vai conectar com o sobrenatural. E ali o milagre aconteceu. Você tem buscado esse ambiente de fé para a sua vida? Você tem buscado locais onde sua fé é edificada? Sua fé é desenvolvida? Ou você tem buscado só ambientes que alimentam a tua carne, mas não vai levar você à vida eterna? Olha, o cristão foi chamado para viver uma fé sobrenatural. Não adianta dizermos que somos de Cristo e não acreditarmos que Ele continua o mesmo. O Jesus que operou milagres ali no meio daquelas pessoas, opera milagres hoje. O maior milagre que Jesus opera na nossa vida é a oportunidade da salvação. A salvação em Jesus Cristo, a salvação por meio da fé, não é por obras, para que ninguém se glorie. Então, a fé é uma conexão que faz a gente agradar a Deus. E o milagre, ali Jairo usou a fé, a sua esposa usou a fé, os seus 3 discípulos estavam com fé, porque eles criam que Jesus era o Filho e é o Filho de Deus. O ambiente que você vive, muitas pessoas não vão compreender o que você está passando. Então tem coisas que é só você e Deus. Hoje a gente aprendeu que a gente precisa de um ambiente de fé. Hoje a gente aprendeu que a multidão atrapalha. Hoje a gente aprendeu que Jesus é o único que traz o sobrenatural sobre a nossa vida. Por isso, vamos orar e agradecer que essa palavra entre no teu entendimento e faça uma transformação. E quando você se encontrar em momentos de desespero, em momentos de solidão, porque muitas vezes nós somos solitários mesmo. Quem exerce a fé tem que colocar uma coisa na cabeça: é solidão.
solidão humana, mas temos Cristo Jesus na nossa vida para nos encher da alegria do Espírito Santo. Vamos orar. Senhor, gratidão, gratidão pela tua palavra que é poderosa, que falou grandemente ao meu coração, e tenho certeza, Senhor, que fala ao coração de todo aquele que crê. Pois, Senhor, muitos escutam, mas muitos não abrem o entendimento, não desenvolvem a fé, porque não querem escutar a tua voz. Mas mesmo assim, Senhor, tem de misericórdia deles, que o teu Espírito Santo convença eles do pecado, do juízo e da justiça, e que teu nome seja exaltado, Senhor. Muito obrigado, abençoe essas famílias, vai de encontro às suas necessidades, Senhor, e supre todas elas. Com a certeza que tu responde às minhas orações, sabendo que maior o que está em mim do que o que está no mundo, eu já te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.